Bom dia, mais uma Manhã com Cristo iniciando. Hoje vamos ler a mensagem Indignação, que foi publicada no livro Luz no Caminho, editora Cultura Espírita União, capítulo Indignação. E é referente ao Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 23, que fala assim: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Essa mensagem ela é muito importante porque ela vai desconstruir uma ideia que algumas pessoas têm de que o Cristo era o Cristo paz e amor, que tudo estava bom, que quando alguém fica indignado com alguma coisa não é uma atitude cristã, que a gente não pode repreender o mal. Tem pessoas que acreditam nisso e pregam isso, que é uma maneira de desconstruir o Evangelho do Cristo, desconstruir o próprio Jesus. E aí a gente vê numa passagem dessa aqui, Jesus mostrando indignação. E ele fala aqui: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Ele determina o que eles são. E a gente tem que ter muita atenção nisso aqui para que a gente veja que não é bem assim como as pessoas dizem. Vamos lá. Indignação. Cristo nunca examinou o campo do seu apostolado cruzando os braços com ternura doentia. Numerosos crentes preferem a filosofia acomodatícia do Deus faz tudo, esquecendo que devemos fazer o que esteja ao nosso alcance. Ser cristão não é dilatar a tolerância com o mal, a começar de nós mesmos. A indignação contra o prejuízo da alma deve caracterizar os sinceros discípulos do Evangelho. Jesus indignou-se contra a hipocrisia de sua época, contra a insegurança dos companheiros, contra os mercadores do tempo. Como protótipo da virtude, o Mestre nos ensina a indignar-nos. Suas reações nobres verificam-se sempre quando estavam em jogo os interesses dos outros, o bem-estar e a clareza de dever dos semelhantes. Quando se trata de sua personalidade divina, que pedia Cristo para si? Que disputou para si mesmo no apostolado? A voz divina que se levantou com enérgica majestade no templo para enxortar os vendilhões, era doce e humilde no dia do Calvário. Para os outros, trouxe a salvação, o júbilo e a vida, defendendo-lhes o interesse sagrado com energia poderosa. Para ele, preferiu a cruz e a coroa de espinhos. Na nossa indignação, desse modo, é sempre útil saber o que precisamos para nós e o que desejamos para os outros. Então, a gente observa aqui, nas palavras do Emmanuel, que a indignação faz parte da vida do cristão, quando ele se depara com situações que são degradantes, que são ofensivas, que são contra a moral, contra a ética. E aí a gente vê pessoas, a gente observa, olha para a nossa política, pessoas defendendo a pena de morte, a sexualização das crianças, o aborto. E aí o cristão tem que ficar quieto. Não, o cristão tem que mostrar indignação. A gente vê os tribunais aí agindo de forma incorreta, legislando que não é direito deles a favor do aborto. O juiz não tem que decidir nada sobre isso. Quem decide são os representantes do povo. E aí o cristão tem que ficar quieto. Porque se ele reclamar, se ele falar, se ele levantar a voz, ele não está sendo cristão, como dizem os outros, não está seguindo Jesus. E a gente vê Jesus indignado aqui diante da hipocrisia. Temos que ficar indignados, sim. Temos que levantar a nossa voz, temos que defender as nossas bandeiras. Temos que sair às ruas quando for preciso para fazer manifestações a favor do bem-estar da humanidade, em favor da vida, em favor do respeito da ordem. Nós temos que fazer isso, gente. Temos que estar presentes na vida da sociedade e nos indignarmos quando um político burla aquilo que é ser honesto,
quando um juiz extrapola os seus direitos, quando um servidor público não cumpre com os seus deveres, quando o malfeitor trapaceia, rouba, faz qualquer coisa com qualquer ser humano. Nós temos que estar indignados com isso. Temos que mostrar que somos cristãos e que temos a nossa ética muito bem delineada por Jesus. Que moralmente seguimos o Cristo. E que não vamos permitir, de forma alguma, que os nossos valores sejam negociados. Os valores cristãos são inegociáveis, gente. O valor à vida, o valor à moral, o valor à ética, ao respeito, isso são inegociáveis. Eu aceito o outro como ele é, mas os meus valores são inegociáveis, porque os meus valores são baseados no Cristo. E quem tem os valores baseados no Cristo não pode aceitar esse tipo de coisa. Temos políticos que não respeitam a ordem, que roubam, que estão envolvidos até o pescoço em corrupção. Não podemos permitir que esses indivíduos voltem à vida pública. Eles precisam ser afastados da vida pública. Precisam pagar pelos seus débitos, precisam ser processados, precisam, se provando tudo, condenados, tendo direito à ampla defesa, mas eles precisam ser condenados. Agora, quando a gente vê isso muito no nosso país, que todos os processos eles vão caducando, prescrevendo, porque são amigos entre si, juiz e políticos, trocam favores e aí vão deixando as coisas. Nós temos que mostrar nossa indignação. Temos que dizer que não concordamos com isso, que queremos um país sério, que queremos o ser humano com menos desigualdade. Temos que trabalhar, gente, temos que ser honestos. Verdadeiros cristãos. E o cristão se fica indignado, sim. Não acreditem. As pessoas querem desmontar o cristianismo. Daí fala assim, o cristão não pode se indignar. Por quê? Porque daí eles vão fazendo, e quando a gente perceber, nem do Cristo mais a gente vai poder falar. Nem do Cristo mais a gente vai poder falar. A gente sabe que alguns países aí, tem país que foi proibido colocar a cruz em cima das igrejas. Tem país que é proibido colocar presépio nas praças na época de Natal, com a população maioria cristã e não se admite isso. Tem lugares que o cristianismo é proibido. A gente viu agora mesmo um país que foi tomado o poder, né, lá no Oriente Médio, que os cristãos estão todos fugindo, porque vão ser condenados à morte se ficarem por lá. Porque pregar o cristianismo é pena de morte. A gente tem que ter cuidado com isso, vamos deixar que isso aconteça no resto do mundo. Liberdade de expressão, liberdade de culto. Não podemos permitir que calem as nossas vozes. Temos que levantar a nossa voz em defesa do Cristo, em defesa do cristianismo, sempre. Então, é isso que nós estamos falando aqui. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Quem são os escribas e fariseus hipócritas dos nossos dias? São alguns políticos, alguns ministros de tribunais, são escribas e fariseus hipócritas. São alguns executivos, do Poder Executivo, são alguns empresários, são alguns jornalistas. Não estamos dizendo nunca todos, gente, porque a gente não pode generalizar. Mas são esses que nós, como Cristo se indignou, nós precisamos nos indignar quanto a eles. E não permitir que a injustiça impere. Onde o cristianismo impera, não há injustiça. Temos que ter certeza absoluta disso. Então, vamos à nossa prece para que possamos encerrar o nosso Manhã com Cristo de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Se você chegou até aqui, se gostou da nossa reflexão, dê seu like, faça seu comentário, mesmo que seja só um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, e se quiser, comente sobre o tema, diga o que você pensa, é importante nós trocarmos essa ideia, é importante nós sabermos o que você pensa também, né? E claro, sempre com muito respeito. Se não concordarem com o que eu falo,
Podem até dizer que não concordam, mas dentro da civilidade e do respeito. Isso é o mais importante. E, se você puder, compartilhe nas suas redes do WhatsApp, se inscreva no canal se você não é inscrito, mande para os seus amigos, mande para os seus parentes, publique no seu Facebook, no seu Instagram, nos ajude a divulgar a palavra do Cristo, a divulgar a ideia correta do Cristo, porque as pessoas estão distorcendo Jesus para poder dominar o cristianismo, e a gente não pode permitir isso. Então, se você puder nos ajudar, e todos os dias às 7 horas da manhã nós temos esse culto do Evangelho no Lar, né? Nós lemos uma página, sempre do nosso querido Emmanuel, sobre um versículo do Evangelho, tecemos os nossos comentários. Eu sou teólogo por formação, tenho formação em teologia, e eu, baseado nos meus estudos, eu faço algum comentário, e aí, a partir daí, a gente faz uma reflexão, né, em conjunto, vocês das casas de vocês, eu daqui, e ficamos com as nossas almas um pouco mais pacificadas, em equilíbrio, em harmonia, para que sigamos os nossos dias com tranquilidade, diante das dificuldades que surgem, sempre com equilíbrio, porque o Evangelho de Jesus ele nos dá esse equilíbrio, nos dá essa paz. E o culto do Evangelho lá é primordial para seguirmos no nosso dia a dia. Então, ficamos por aqui, que Jesus nos abençoe, até amanhã, se Deus quiser.